Psicose é uma condição que afeta a mente e faz com que as pessoas interpretem as situações de uma maneira diferente das demais. Um transtorno que comumente apresenta a psicose em seu quadro é a esquizofrenia, transtorno com o qual o autismo já foi correlacionado, sendo então o autismo infantil considerado um quadro da esquizofrenia. Dito isso, trago a importância da hipótese diagnóstica, que através de sinais e sintomas é capaz de incluir ou excluir possibilidades para um diagnóstico, trazendo à luz diferenciações científicas que vão facilitar e impossibilitar as misturas dos sinais e sintomas dos quadros, dos transtornos, como no exemplo citado. Eu sou a Priscila Alves, seja muito bem-vindo, esse é o canal do IPAMP e hoje falaremos sobre hipótese diagnóstica do TEA. A hipótese diagnóstica, como o nome mesmo diz, é uma hipótese, uma estimativa de sinais e sintomas observados pelo próprio sujeito, caso esse já seja adulto, ou por familiares, profissionais, rede de apoio, no caso de cada indivíduo, onde essas observações levantarão possibilidades, trarão à luz observações que guiarão o profissional, mas o próprio profissional da área, seja psiquiatra, neurologista ou psicólogo, o profissional então consultado, fará suas próprias observações sobre os sinais. Aqui é importante trazer uma diferenciação entre sinais e sintomas, já que estamos falando deles. Sinais é aquilo que é observado por outras pessoas. Sintoma é aquilo que o sujeito, o indivíduo, sente. Vou dar um exemplo. Ao ver uma pessoa chorando, o choro é um sinal. O sintoma pode ser descrito por essa pessoa como um aperto no peito, um nó na garganta, angústia, tristeza. Esses são os sentimentos que a pessoa traz. Dessa forma, sendo então sinal, o choro, e sintoma, o aperto, a angústia, a tristeza. Nesse caso que eu trouxe para exemplificar, os sinais e sintomas poderiam encaminhar o profissional consultado a investigar, por exemplo, uma possível ansiedade. Assim, sinais e sintomas corroboram, colaboram no processo da hipótese diagnóstica de um caso. Mas voltando ao TEA, voltando ao autismo, falando agora de sintomas, esse pode ficar um pouco prejudicado no caso das nossas hipóteses diagnósticas, caso esse levantamento esteja sendo feito a tempo, esteja sendo feito de maneira precoce, ainda na infância, levando em consideração se o sujeito já reproduz fala, se ele consegue trazer de alguma maneira, exemplificar, se ele consegue esclarecer o que ele sente. Não necessariamente apenas no início da infância fica prejudicado, também poderá um pouco mais ao longo, uma vez que um dos prejuízos atingidos pelo TEA é o atraso na fala. No entanto, o que eu aqui chamo de um possível prejuízo não atrapalha ou interfere no diagnóstico. Existem outras maneiras, outros instrumentos e outras ferramentas para se esclarecer todos os sinais e sintomas do quadro do espectro autista. Levando em consideração o atraso da fala que acabei de citar, juntamente com ele, geralmente um dos primeiros sinais que surgem, além do atraso da fala, é também a perturbação da interação social. O transtorno do espectro autista, ele traz hoje na sua classificação no DSM-5-TR, 3 níveis de gravidade, podendo ser nível 1, 2 e 3. Conforme o acréscimo, conforme o crescimento desse número,
maior torna-se a necessidade de apoio, maior torna-se, então, o apoio substancial desse sujeito. Falando da nossa hipótese diagnóstica, ter níveis trouxe facilidades e complexidades para o diagnóstico. Digo que trouxe facilidades e dificuldades pelo seguinte: o leque tornou-se maior, mais amplo, de forma onde não apenas aqueles sinais e sintomas clássicos que se enquadravam de maneira clara e objetiva na nossa classificação enquadram-se no TEA. Também aqueles que eram um pouco mais turvos, singelos, hoje também conseguimos trazer para o espectro autista. No entanto, essa abrangência do leque também trouxe maior complexidade, necessitando de maior atenção e talvez maior tempo para o profissional realizar um bom diagnóstico. É importante esclarecer quais são os principais sinais. Quando eu digo principais, são os que aparecem com maior frequência no quadro do espectro autista, no TEA. Dentre eles estão, como já citado, atraso na fala, irritabilidade fácil, não desenvolvimento de relacionamento com crianças e ou adultos, dificuldade na interação social, dificuldade de interagir socialmente com as pessoas, falta de reciprocidade emocional e social, onde nota-se, por exemplo, o não contato visual, a não troca de olhares e também, por exemplo, não responder ao ser chamado. Também a ausência de comportamento que indique compartilhamento de experiência, como no exemplo simples, apontar objetos, como também as estereotipias, os movimentos repetitivos e dificuldade na alimentação ou seletividade na alimentação. Não resta dúvidas de que o diagnóstico precoce favorece o tratamento de um sujeito com autismo, de um sujeito que está dentro do espectro autista. Digo isso pois quanto mais tenra a idade, quanto mais nova a criança é, maior plasticidade mental ela tem, ou seja, maior a possibilidade, maior a flexibilidade que o cérebro dessa criança apresenta para se reorganizar e aprender novas tarefas, favorecendo assim o tratamento desse sujeito. Compreender quais são os principais sinais e sintomas que um sujeito dentro do espectro apresenta favorecerá imensamente a elaboração da hipótese diagnóstica. Favorecerá também saber qual profissional você precisa buscar, baseado no que você está observando. Esses conhecimentos trarão possibilidades maiores de um diagnóstico precoce, favorecendo então o tratamento como acabei de citar. Lembro que cada sujeito dentro do espectro apresenta características próprias. Isso transforma o diagnóstico mais complexo. Então volto. Compreender os principais sinais e sintomas, saber quais profissionais procurar, compreender no que tange o espectro, favorecerá o diagnóstico precoce. E repito, o quanto o diagnóstico precoce favorece o sujeito, trazendo o que mais procuramos, o que mais buscamos para cada indivíduo dentro do espectro, que é a qualidade de vida, melhoria na qualidade de vida. Me encaminhando para o final, eu trago e compartilho com vocês um relato, dentre vários que eu li e vi durante as minhas pesquisas sobre o TEA, mas esse me marcou a ponto de eu desejar compartilhar e trazer aqui para o canal com vocês. Prestem atenção na fala. Ninguém pede para um mudo falar, para um cego ver, para um surdo ouvir ou para um cadeirante andar com as próprias pernas. Mas muitos pedem para o autista ser mais comunicativo e sociável. Reflitam sobre esse relato.
necessitamos de mais estudos. Claro que dos estudos científicos que tanto apoio, mas da parcela da população não científica também, mesmo daquelas pessoas que não convivem com o autista, mas que, em decorrência dos altos números, onde pesquisas trazem que 1 a cada 68 sujeitos no mundo poderá ter o autismo. Então, estudos de maneira geral são necessários, científicos, acadêmicos, mas para conhecimento do público em geral. Necessitamos de mais estudos e de menos enquadramento no que conhecemos como até então normal. Obrigada por me acompanharem até aqui. Esse é o nosso último vídeo da série Descomplicando o Autismo. Espero ter contribuído um pouco para o conhecimento sobre esse espectro de todos. Nos vemos então na nossa próxima série. Até mais!